Olá, cientistas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje eu venho com mais uma aulinha para vocês. Hoje o professor Valmir vai falar um pouquinho sobre a história e a importância da astronomia. Lembrando sempre, essa aula é voltada aos sextos anos. Espero que gostem. Bora lá! O que é, cientistas, que a gente vai falar nessa aula? O que é astronomia? A história da astronomia, principalmente grandes nomes que contribuíram para o desenvolvimento da astronomia. Vou falar também sobre os modelos de sistema solar e sobre a composição do universo. Lembrando, cientistas, quando você fala em astronomia, a astronomia não é uma ciência atual. A astronomia, cientistas, é uma ciência muito importante, mas além de tudo isso, gente, é uma ciência que ela procura estudar o universo, da onde ele veio, do que ele é feito. A astronomia ela também visa estudar a posição e o movimento dos astros no planeta. Tudo que nós sabemos hoje, cientistas, sobre o universo, nós devemos muito à dedicação e anos de vida de pessoas que se dedicaram a estudar e entender o nosso céu. Na verdade, gente, a astronomia, assim como as outras diversas ciências, ela só existe porque em algum momento pessoas se dedicaram para descobrir determinado tipo de assunto e trazer para as pessoas. Tudo hoje que nós sabemos sobre astronomia é um resultado de anos e anos, anos e anos, anos de dedicação de pessoas. Porque o interesse de se conhecer o universo é muito antigo. Há milhares de anos atrás, os povos já estudavam os céus em busca de respostas. A Grécia Antiga, há 3.000 anos atrás, já se tinha registros de estudo dos céus. Na própria Idade Média, né, as pessoas elas utilizavam o posicionamento dos astros para saber em que estação do ano estavam, tá? Na verdade, gente, tudo que nós sabemos hoje sobre a astronomia é, foi resultados de diversos séculos de estudos. Na verdade, cientistas, se vocês usarem a lógica, povos antigos, da antiga Babilônia, eles usavam a astronomia, né, para prever eclipses, tá? Para prever acontecimentos. Os egípcios antigos, eles também conheciam, eles também utilizavam a astronomia para desenvolver a agricultura, porque com a astronomia eles conseguiam dizer qual época era de chuva, qual época era de seca. A astronomia ela sempre esteve presente, tá? A astronomia no passado, gente, ela era uma ciência necessária para a sobrevivência do ser humano, porque é graças à astronomia que eles conseguiam desenvolver uma boa agricultura, é graças à astronomia que eles conseguiam navegar nos oceanos. Ou seja, cientistas, sem astronomia na antiguidade, você não conseguia ter vida. Por que eu falo isso, gente? A astronomia é tão importante que diversos monumentos, como o monumento de Stonehenge, foram criados para serem importantes calendários, né? E esses calendários ajudavam os povos a saber em que época do ano eles estavam, né? Na verdade, cientistas, a astronomia, ela sempre foi necessária. A partir do momento em que o ser humano olhou o céu, ele via que ele podia olhar o céu e usar isso ao seu favor. Na Irlanda, Gard Delwins, que era um poderoso calendário, existe uma frase muito bonita de um grande pensador chamado Carl Sagan. Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. E o interessante, cientistas, é que nesse exato momento realmente isso está acontecendo. Está acontecendo algo maravilhoso esperando para ser descoberto. A astronomia, gente, já repeti e volto a repetir. Ela é uma ciência muito antiga, tá? E ela se desenvolveu bem na Grécia Antiga, porque foi na Grécia Antiga que os primeiros instrumentos como o astrolábio foram desenvolvidos. O astrolábio é um sistema tão importante, tão funcional naquela época, que ele conseguia funcionar quase como um GPS, tá? Esse instrumento que vocês estão vendo aí, de uma forma simples, com simples contas, cálculos, você conseguia saber em que posição você estava no planeta.
Ou seja, você olhava por algum tipo de astro no céu, podia ser uma estrela, a lua ou qualquer outro, alinhava esse sistema com o horizonte, tá? Baseado num ângulo que desse, você com alguns cálculos simples, você conseguiria saber qual o lugar que você estava no meio do oceano. Ou seja, o astrolábio era tão preciso quanto um GPS, certo? Você conseguia saber a sua posição no planeta. Olha como que a astronomia era importante. E eu não posso falar de astronomia se eu não falar dos importantes nomes que existiam na astronomia. O primeiro nome, pessoal, é o cara chamado Cláudio Ptolomeu. Ele viveu no ano de 85 e 165 depois de Cristo. Cláudio Ptolomeu era matemático, ele era extremamente apaixonado pela ciência, né? Apesar dele não ser realmente um cientista de grande renome, o Cláudio Ptolomeu deu nome para mais de 1022 estrelas, certo? E além dessas 1022 estrelas, o Cláudio Ptolomeu também deu nome para 48 constelações. Então imagine que de 88, 48 constelações ele deu nome, tá? Ele foi o primeiro cientista a desenvolver um modelo de sistema solar, certo? Esse modelo de sistema solar, na época, foi aceito por mais de 1300 anos pelos povos, né? E como era esse modelo de sistema solar? Ele era geocêntrico, com a Terra no centro. E segundo Cláudio Ptolomeu, a Terra era no centro e a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte e o Sol giravam ao redor da Terra. E ao redor deles teria meio que uma esfera de estrelas. Eu sei que é um pouco estranho esse modelo, porque esse modelo é errado, mas naquela época ele foi o primeiro a realizar, a produzir o modelo de sistema solar. Esse modelo geocêntrico que diz que a Terra era o centro de tudo e que os planetas e o Sol giravam ao redor da Terra, ele se baseava no princípio de quando você olhava para o céu, você via os planetas se mexerem. E qual é o detalhe, cientistas? Esse modelo, certo? Geocêntrico, ele basicamente diria para qualquer pessoa que conhecesse ele que a Terra seria o centro do universo, certo? Hoje nós sabemos que na verdade o sistema solar é o Sol, certo? Mas naquela época, né, Cláudio Ptolomeu foi o primeiro cara a desenvolver esse sistema. Ou seja, a Terra era o centro de tudo e os planetas e o Sol giravam ao redor da Terra. Lembrem, modelo geocêntrico ele foi o primeiro modelo, mas esse modelo, gente, ele é errado. Modelo geocêntrico, pessoal, por mais bonitinho que seja, ele fazia sentido para o Cláudio Ptolomeu naquela época. O modelo geocêntrico, ele é uma mentira, certo? Por que eu digo isso, gente? O modelo geocêntrico ele foi adotado e agregado na Bíblia, né, pela Igreja Católica, e quem era contra naquela época meio que era gentilmente obrigado a aceitar. E se não aceitasse, gente, ia aceitar com a morte, tá? A Igreja Católica que adotou esse modelo, ela aceitou esse modelo por causa de Aristóteles, né? A gente pode fazer um dia uma história só sobre isso, tá? E esse modelo geocêntrico ficou sendo aceito por 1300 anos. Até chegar um cara chamado Nicolau Copérnico, que viveu em 1473 depois de Cristo. Ele era matemático, ele era extremamente brilhante, ele era astrônomo, ele era um cara muito calmo e sensato. O Nicolau Copérnico, cientistas, esse cara que vocês estão vendo na imagem aí, ele foi o primeiro cientista a realmente compreender o movimento dos planetas. Nicolau Copérnico foi tão importante para a ciência que ele foi o primeiro cientista a estudar o movimento dos planetas. E por cálculos simples, ele conseguiu provar, cientistas, que os planetas eram menores que o Sol. Tá? Uma coisa que naquela época ninguém sabia. E qual é o detalhe, cientistas? Os planetas eram menores que o Sol e os planetas não giravam ao redor da Terra, e sim giravam ao redor do Sol. Por que eu digo isso, gente? O modelo de sistema solar que vocês conhecem hoje, atualmente, que é o modelo heliocêntrico com o Sol no centro, ou seja, com os planetas girando ao redor do Sol, foi criado por um cara conhecido como Nicolau Copérnico. Ou seja, cientistas, o Nicolau Copérnico, ele
foi um grande cientista para a época dele. Tanto que ele é homenageado até hoje em diversos livros. Gente, Nicolau Copérnico, ele foi muito importante, tá? Porque ele foi o primeiro a desenvolver o modelo de sistema solar conhecido, certo? Que o Sol era o centro do sistema solar, ele era maior que todos os planetas e automaticamente todos os planetas juntos eram menores que o Sol, e de uma forma simples, o Sol era o centro e ao redor do Sol nós tínhamos os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, certo? Marte, Júpiter, Saturno. Ou seja, cientistas, Nicolau Copérnico foi o cientista a desenvolver o modelo de sistema solar correto, tá? Para uma pessoa descobrir isso naquela época, gente, não era fácil, já que você não tinha telescópios, tá? Urano e Netuno não foi visto pelo Nicolau Copérnico, porque eles estavam muito distantes, mas esse modelo é o modelo de sistema solar verdadeiro, ou seja, o modelo heliocêntrico. Detalhe, se vocês observarem aqui, vocês conseguem ver, ó, heliocêntrico, o Sol no centro, geocêntrico, a Terra no centro. Ou seja, o modelo geocêntrico feito pelo Cláudio Ptolomeu, que era errado, e o modelo heliocêntrico feito pelo Nicolau Copérnico, que é o modelo adequado e correto atualmente, certo? Então, cientistas, com certeza absoluta, não tem como não agradecer a importância do trabalho de Nicolau Copérnico, que dedicou em mais de 40 anos da sua vida para descobrir isso, certo? Dá uma olhadinha nos modelos aí. Só que eu não posso falar de Nicolau Copérnico se eu não falar de Giordano Bruno. Giordano Bruno, cientistas, ele não era um cientista astrônomo, né? Ele viveu entre 1548 e 1600. Giordano Bruno, ele era teólogo, ele era na verdade um padre, tá? Ele era filósofo, ele era escritor, ele era poeta, ele estava nessa área, mas, certo? Ele também tinha alguns estudos matemáticos, mas não era grande em relação aos outros trabalhos dele. Quando o Giordano Bruno olhou o trabalho de Nicolau Copérnico, ele ficou maravilhado. Porque quando ele olhou o trabalho de Nicolau Copérnico, ele pensou, poxa, se o Sol é uma estrela, e tem planetas girando ao redor do nosso Sol, ao redor das estrelas que nós vemos no céu, também tem planetas. E possivelmente planetas iguais à Terra. Ou seja, o Giordano Bruno, quando ele pensou isso, ele ficou muito famoso pelo pensamento dele. Porque ele acreditava que a criação divina era muito maior do que a igreja falava. E aí ele chegou na igreja e tentou fazer com que as pessoas aceitassem a ideia dele. Só que o pessoal não foi muito carinhoso com ele, gente, tá? Ele ficou preso por 8 anos e depois queimaram ele vivo, né? Ou seja, foi perseguido e morto, né? Também temos aí um importante cientista, Galileu Galilei, tá? Galileu Galilei, ele é sensacional, não tem o que falar dele. Ele viveu entre 1564 e 1642 d.C. Ele era matemático do bom, tá? Ele era físico, ele foi um dos primeiros caras a estudar e compreender a gravidade. Ele também era astrônomo, né? E como eu já tinha dito em algumas aulas anteriores, Galileu Galilei, além de ser um grande inventor, ele foi o pai do método científico. Por que eu digo isso, gente? Galileu Galilei foi muito importante, porque além das diversas invenções que ele teve, que ele criou, que ele desenvolveu, ele foi o primeiro cientista a calcular a gravidade, tá? Como força física em si. Ele também foi o primeiro cientista a usar o telescópio e olhar os outros planetas com telescópio e ver que os planetas também tinham luas. E ele conseguiu provar na prática que os planetas não giravam ao redor da Terra, e sim do Sol, confirmando aquilo que Nicolau Copérnico falou. Ele ficou famoso pelas ideias dele, também tentou convencer a igreja, só que a igreja proibiu que os livros dele fossem publicados e ele ficou preso por mais de 20 anos na casa dele. E aí, gente, ele foi obrigado a negar tudo aquilo que ele tinha descoberto, e quando, no último dia de vida dele, ele falou que ele desmentiu tudo.
E os livros foram publicados só depois da morte dele pelos alunos. Nós também temos o Isaac Newton, que viveu entre 643 e 727. O Isaac Newton, ele era matemático, ele era físico. O Isaac Newton, na verdade, era um grande apreciador do trabalho do Galileu Galilei. Porque, se vocês observarem os trabalhos do Isaac Newton, basicamente, ele, além de físico, ele era astrônomo, ele era inventor e ele desenvolveu o método científico criado pelo Galileu Galilei. Esse cara que vocês estão vendo aí na foto, cientistas, ele, de uma forma bem simples, ele teve uma importância gigantesca para a ciência, porque foi ele que desenvolveu cálculos exatos sobre a gravidade. O Galileu Galilei, ele tinha comprovado a existência da gravidade, mas o Isaac Newton provou ela matematicamente. Assim como o Isaac Newton melhorou os cálculos do Galileu Galilei e conseguiu calcular o movimento da Lua, dos planetas, a atração gravitacional que existe entre os corpos no espaço. Então, o Isaac Newton, ele tem tanta importância que a física atual, a mecânica atual, a física mecânica atual, se baseia nos cálculos dele, gente. Tanto que nós usamos a física do Isaac Newton até hoje para calcular o movimento, para calcular a aceleração. Para vocês terem uma noção, gente, a física mecânica newtoniana, ela é muito usada. E eu não posso falar, gente, da astronomia se eu não falar do Edwin Powell Hubble. O Edwin Powell Hubble, ele viveu entre 1889 e 1953. Ele foi extremamente fantástico para a ciência. Ele era um grande astrônomo, ele era um grande cosmólogo, ele estudava o cosmos. O Edwin Powell Hubble era um excelente físico. E além de tudo isso, gente, o Edwin Hubble, ele foi o primeiro cara a descobrir a origem das estrelas. Ele descobriu as nebulosas, as grandes nuvens de poeira e gás onde surgem as estrelas. Ele descobriu outras galáxias além da nossa, né? Descobriu que a nossa galáxia não era única, né? Ele conseguiu comprovar o afastamento das galáxias. E além de comprovar o afastamento das galáxias, ele foi o primeiro cientista que conseguiu comprovar evidencialmente que o Big Bang existia. E inúmeros outros heróis ajudaram a contribuir com o desenvolvimento da astronomia, gente. Certo? Eu mostrei alguns, existem vários outros, tá? Se eu fosse falar todos aqui, eu ficaria uns 10 anos falando, certo? E todos eles, indiferente de qual seja, eles dedicaram a vida deles para que descobertas surgissem. E essas descobertas mudariam e melhorariam o mundo que nós vivemos. E o interessante, cientistas, é que eu sempre peço, né? Essas descobertas, de pouquinho em pouquinho, à medida que elas foram surgindo, elas fizeram nós descobrimos cada vez mais sobre o universo em que nós vivemos. E qual é o detalhe, cientistas? Sem dúvida alguma, vocês podem ser os próximos, né? Lembrando que a ciência ela só existe porque existem pessoas que se dedicam para elas. Se vocês vão ser os próximos, basta apenas vocês se dedicarem em estudar e buscar a verdade. Porque nós precisamos que vocês sejam os próximos, para que sejam descobertas novas coisas. Desde já, pessoal, quero agradecer a vocês, futuros cientistas, pela força que estão dando pelo canal, tá? Quero agradecer. Se houver alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Assim que eu ver, eu vou ter o prazer em ajudar, tá? Outro pedido que eu faço, faça a diferença, divulgue a ciência, vamos fazer esse mundo ficar melhor, tá? E eu peço gentilmente que se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado, se cuidem.